Voltando para a nossa apresentação, agora vamos abordar a parte 3, né, dos dados da mineração no Brasil. Então, na parte 3, a gente está aqui com o gráfico da distribuição por unidade, federação do estoque de mão de obra para o setor de extração mineral. Então, aonde que está maior, exceto, né, claro, petróleo e gás. Qual estado que possui maior? Conforme o gráfico, a gente tem Minas Gerais. Por quê? Historicamente, Minas Gerais é o berço da mineração no Brasil. Então é a região onde tem mais ouro, foi a principal atividade mineral, uma das principais atividades no período de colonização e ainda configura como uma atividade importante, né, porque lá não tem só ouro, vários outros minérios, exemplo, minério de ferro, tomou aí como cargo-chefe a questão da extração. Então lá também você tem grandes escolas para a formação de profissionais no setor aí de mineração, que atua hoje em todo o Brasil. O segundo estado é o Pará. O Pará, a gente pode observar que ele está representando apenas 12,3% da mão de obra. Só que esse cenário ele vem aumentando ao longo do tempo. Por quê? A extração no Pará aumentou. Então a gente pode ver que o volume de produção aumentou, o número de minas aumentou. Então, ao longo de vários anos, esse aumento ele vem aí abocanhando uma parcela significativa e muito significativa em relação a Minas Gerais. Minas Gerais, se você for pegar esses dados de 10 anos atrás, representava mais de 50% do estoque de mão de obra. E terceiro, a gente tem aí estado São Paulo. São Paulo não tem grandes reservas, porque São Paulo aparece como terceiro maior estoque de mão de obra? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente trata do setor mineral, a gente também tem a questão da areia e da brita, que são minerais agregados para a construção civil. Então, em São Paulo você tem as maiores cidades, a maior demanda de areia, de brita, então você tem uma grande demanda de profissionais nesse setor para atuar nessa área. Bahia, ela vem devido à expansão. Bahia passou nos últimos anos por uma fase aí de muita pesquisa mineral, muito requerimento. Então, tem alguns empreendimentos que estavam parados, aguardando a questão da estrutura, logística, e ao longo dos anos também esses empreendimentos começaram a caminhar e hoje aí está representando 6,9%. O que vai acontecer no futuro, não sabemos, mas temos a certeza que o percentual do estoque de mão de obra em Minas Gerais ele tende a diminuir e os outros estados tendem a aumentar, não só o Pará, mas como Bahia também, Goiás, o Espírito Santo aí também já está com uma boa posição, 4,5%. Então, devido também à formação de profissionais em outros estados, está aumentando, e uma série de fatores aí. Esse gráfico ele é importante observar a distribuição do estoque de mão de obra no setor de transformação. Por quê? No próximo a gente vai comparar o setor de transformação com o setor, né, de mineração. Claro que o setor de transformação ele é um setor mais amplo, pode reparar, produção de materiais para a construção civil, produção de ferro, aço, ligas, então você tem engenheiros civis, a parte de toda siderurgia está englobada aí também na produção de ligas de ferro, aço, dentre outras ligas. Você tem a parte de cerâmica, né, que também é muito forte, a parte de metalurgia em si, a fabricação também de fertilizantes, fabricação de outros minerais não metálicos. Então, podemos reparar que hoje o setor de transformação mais forte ainda se configura a construção civil, seguidinho colado ali a produção de ferro, aço e suas ligas, e logo em seguida aí o de cerâmica, né? Representando aí, você pode pegar esse gráfico, esses três setores aí mais ou menos, cada um representam um quarto aí aproximado aí de toda a distribuição do estoque de mão de obra do setor de transformação mineral. Agora, comparando o setor de transformação mineral com o setor de extração mineral, a gente pode ver que a discrepância é bem grande. O que acontece? No gráfico aqui, em azul, a gente pode observar
que está representando o setor de mineração. Em amarelo, o setor de transformação. Repara a diferença aqui, né, da produção, né, ou isso é, da produção em cima de materiais do setor de transformação e do setor de mineração. Claro, o setor de transformação ele demanda muito mais gente, por isso, voltando aqui, por isso você pode observar que ele tem aí um estoque de mão de obra muito maior do que o setor de extração mineral. Beleza? Agora, essa parte é interessante. Para vocês que atuam aí no setor mineral e quem pretende atuar também, é importante observar qual que seria a faixa de preço. Muitos trabalham no setor e falam assim, estou ganhando mal, estou ganhando bem, mas em relação ao quê? Então é importante você ter um parâmetro. E aqui a gente tem esse gráfico que apresenta aí um parâmetro. Então a média no Brasil do seletista, 1.669,67. A média do setor mineral, 2.455,04. Falo para vocês, o setor mineral paga bem ou a média do Brasil que é baixa? Fica aí uma reflexão. Então, no setor mineral, a gente pode dividir ele em extração de pedra, areia e argila, como vocês podem observar. Então, é o profissional que trabalha nesse setor, ele tem a média mais baixa em relação a outros setores. Por exemplo, em relação ao minério de ferro. Então, o minério de ferro, ele paga praticamente, a média, ele tem uma média, o dobro da média do setor de pedra, areia e argila. Então, os profissionais que são mais bem remunerados estão no setor de extração de minério de ferro. Seguida aqui para a extração de minerais não ferrosos e extração de carvão. A extração de carvão, ela configura como terceira aqui, porque geralmente você tem muitos profissionais que trabalham lá que recebem salubridade, periculosidade, dentre outros. Mas observamos que o descolamento aqui do setor de minério de ferro, da média, em relação a outros setores, ou isso é, você pegar aqui em relação à extração de pedra é quase o dobro, em relação a outros setores também paga aí um salário a mais, 2 salários a mais quase. Então ainda é o setor aí mais produtor, é o setor ainda que tem a perspectiva maior, é um setor que já está mais consolidado que os demais setores. E visto também ser um setor basicamente de exportação, você tem um ponto favorável, que é a questão de vender aí a commodity ou determinado minério em dólar. Então você paga o funcionário aqui, que trabalha no Brasil em real, e recebe a produção dele, geralmente você vai receber aí em dólar. Então o que ele produziu, aquele mineral que ele extraiu, vai ser vendido e a empresa vai receber em dólar. E ele aqui ele recebe em reais. Então esse custo de produção, devido a essa questão cambial, às vezes se torna favorável. Mas se o preço do dólar, por exemplo, subir muito, aí talvez o Brasil exporta menos, aí não tem condição, mas é tudo uma dinâmica de mercado. E essa dinâmica é importante, principalmente quem está em um setor, quer mudar de setor, fala assim, o meu setor é ruim, mas é ruim em relação a qual? Qual que você pretende ir? Então, ter esses dados, ter essas informações é importante a título de comparação, a título do governo também fazer investimentos em determinados setores, fazer algum programa de incentivo fiscal a determinados setores. Então, esses dados é importante aí ter como parâmetro para comparação e estudo. Beleza? Obrigado, pessoal.